e vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Sendo que a nossa assessoria de desinformação, uma vez comunicada, ela imediatamente pode constatar isso e retirar. Olha, as Forças Armadas não fazem auditoria. A penúltima semana da campanha eleitoral foi de boas notícias para Jair Bolsonaro. Pesquisas eleitorais mostram, dentro da margem de erro, uma diminuição da distância para Lula. No último levantamento divulgado pelo Datafolha, o petista tem 49% das intenções de voto, enquanto o atual presidente tem 45%. A pesquisa Quest também já havia registrado essa redução na diferença entre os candidatos, de 6 pontos percentuais. Com o foco em manter a diferença do primeiro turno de 5 pontos para Bolsonaro, a campanha petista vai investir no Sudeste e no público evangélico. A equipe do candidato do PL vai utilizar todas as suas armas para aumentar a rejeição de Lula nessa reta final de eleição. Temendo um aumento de fake news neste período, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade uma resolução que amplia os poderes do colegiado para determinar a remoção de notícias falsas. Enquanto isso, nos estados brasileiros, as eleições de segundo turno prometem ser tão emocionantes quanto a presidencial. Na Bahia, Jerônimo do PT aparece à frente nas pesquisas em relação ao favorito antes das eleições, ACM Neto do União Brasil. Ainda no Nordeste, em Pernambuco, Raquel Lira do PSDB virou de vez para cima de Marília Reis do Solidariedade, que é apoiada por Lula. No Sudeste, Jair Bolsonaro deve fazer o seu governador em São Paulo. O ex-ministro Tarcísio de Freitas está com cerca de 8 pontos à frente de Fernando Haddad do PT. Bom, esses são alguns dos assuntos que guiam nossa conversa do Poder em Pauta, o bate-papo semanal durante o período eleitoral com os repórteres que acompanham a política, o poder e, claro, as eleições. Estadão Notícias. Conexão já valendo entre os nossos repórteres aqui do Poder em Pauta, reta final de segundo turno. Cumprimento inicialmente Felipe Frazão, diretamente de Brasília, pronto e a postos para mais um Poder em Pauta. Tudo bem, Frazão? Olá, Emanuel. Uma excelente edição de Poder em Pauta para você. Olá, Pedro. Olá para os nossos fiéis ouvintes. Já adianto que a minha voz, ainda um pouco sofrida essa semana, não tem a ver com o título do Flamengo, mas é mesmo uma gripe, infelizmente. Eu já achei que vi uma provocação rubro-negra aqui para esse podcast, viu, senhor Frazão? Mas que aqui tem uma voz de tristeza desse lado. O Pedro Venceslau, que não está nessa polarização Corinthians e Flamengo, tudo bem? Está aqui em São Paulo. Oi, Pedro. Tudo bem? Saudações a todos, Frazão, Emanuel. E a minha polarização é na série E do campeonato. Não é nem terceira via, né, Pedro? Não, é fora de série. Minha polarização é fora de série. Muito bem. Bom, Poder em Pauta aqui para discutir os temas da política e das eleições. Estamos nessa reta final de segundo turno, um pouquinho mais de uma semana para a realização do segundo turno no dia 30 de outubro. E eu quero começar a nossa conversa justamente puxando com os dois uma avaliação dessa reta final e de como está neste momento a disputa entre Lula e Bolsonaro. Tivemos algumas pesquisas publicadas, reveladas, divulgadas ao longo dessa semana, mostrando uma oscilação mais positiva para o presidente Jair Bolsonaro e uma estabilidade na situação do ex-presidente Lula. Aí você tem duas interpretações. Há quem veja um estreitamento e a possibilidade de um final mais emocionante para esse segundo turno, e há quem ainda considere que a distância é muito grande e muito difícil de Bolsonaro ultrapassar Lula até o dia 30. Então vou jogar esse abacaxi para os nossos comentaristas, começando por você, Felipe Frazão. Como é que você enxerga a disputa nessa fase final?
à luz do que as pesquisas nos trouxeram ao longo dessa última semana, dos últimos dias? Olha, Manuel, de fato, cravar qualquer cenário hoje, seja favorável para um ou para outro candidato, eu diria, arriscadíssimo. O cenário é de total imprevisibilidade. A eleição, como para mim sempre esteve, está definitivamente, totalmente em aberto. Há uma chance clara de vitória dos dois. É lógico que, como o Lula saiu na frente no primeiro turno, ele ainda tem essa vantagem hipotética, né, uma vantagem virtual das pesquisas ainda, que precisa se confirmar na realidade, no voto, e ele teve a vantagem real do voto com uma margem razoável, que não pode ser desprezada, e não, como ele mesmo diz, não é fácil de tirar, mas também ele, essa semana, deu uma declaração dizendo que o resultado, por exemplo, do Datafolha, mais recente, que o colocou com 49% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro com 45%, serviria de alerta, mas que o Lula acha que é impossível que Bolsonaro retire essa diferença em pouco mais de uma semana de trabalho, uma semana de campanha de fato, se a gente pensar sobretudo nas campanhas nos meios de comunicação tradicionais, que vão estar se encerrando exatamente em 7 dias, né? Na semana que vem, quando nós estivermos conversando no nosso último episódio do Poder em Pauta, antes da votação, já não haverá mais campanha na TV, no rádio, somente caminhadas, né, passeatas e manifestações presenciais. Essa diferença, de fato, é uma diferença significativa, mas informações internas, pelo menos das duas campanhas que a gente tem acesso, eles fazem muita contagem de verificação do andamento, de como está a propaganda, dessas estratégias, e também fazem verificação de intenções de voto, que eles chamam de trackings, né? Que não são divulgados porque não são registrados, são para consumo interno, e nas duas há também não só essa oscilação favorável ao Bolsonaro, retirando pouco a pouco a diferença, mas sim uma expectativa real de que, de fato, o presidente Bolsonaro esteja conseguindo diminuir, encurtar a distância na prática. Ele está subindo, isso vem sendo comemorado pela campanha do Bolsonaro e, sobretudo, em São Paulo, uma ampliação de vantagem dele, se a gente pensar no resultado real do primeiro turno, que agora eu chamo de virtual, porque estamos nessa fase de projeções, né? Tudo são fotografias de momento, então tem que ver se vai se confirmar no dia 30, mas também ocorre em Minas Gerais, que é o foco do presidente Bolsonaro, o foco da campanha dele. Segundo informações dentro da campanha, a gente sempre trata de forma muito ponderada, porque eles tendem a, claro, evidentemente, querer valorizar essa guinada, essa subida do Bolsonaro, mas eles, de fato, entendem que o Bolsonaro cresceu e as estratégias que os petistas têm traçado para a sua campanha também dão conta disso. A operação com o governador reeleito Romeu Zema, a mobilização de muitos prefeitos, o presidente Bolsonaro tem trazido cada vez mais prefeitos a Brasília, continua fazendo seus encontros na região sudeste, e eles entendem que isso está, de fato, dando um fôlego maior para o presidente Bolsonaro, sem falar em toda a mobilização inédita, incomparável da máquina pública, com liberação de recursos via Caixa Econômica Federal, antecipação de pagamentos, sim, anúncios de crédito, que vem sendo, inclusive, alvo também dos órgãos de controle, que estão de olho nisso, e isso, dos efeitos eleitorais disso, e também da possível prejuízo, né, a longo prazo para uma população que está em uma situação de vulnerabilidade, como é o caso do consignado, né, dos empréstimos consignados. Pedro Venceslau, a gente tem esse cenário que o Frazão muito bem destacou aqui para a gente, em que há
uma oscilação mais positiva para o Bolsonaro, ainda que o Lula também mantenha patamares altos, segundo as pesquisas. Mas, por outro lado, tem as estratégias das campanhas. E me chama a atenção que o ex-presidente Lula deu entrevista essa semana para o Flow Podcast, que a gente sabe que isso tem muita projeção, mas o Lula recusou o convite de participar do debate que teríamos nesta sexta-feira, quando você está ouvindo esse podcast, organizado pelo pool de veículos de imprensa, que incluem, né, Estadão e Rádio Eldorado, emissoras aqui da grupo, veículos aqui da casa, né, do Grupo Estado. O Bolsonaro terá uma entrevista, terá uma exposição de pelo menos 1 hora em troca desse debate não realizado. Não é um tanto arriscado o Lula fugir dos debates nessa altura do campeonato, com o Bolsonaro aproximando, Pedro? É arriscado, foi feito um cálculo, né? Mas a avaliação foi que o presidente Lula se desgasta demais fazendo debates, né? No debate da Band, o Lula foi até bem no primeiro bloco, sobreviveu ao segundo, mas já estava exausto, aparentemente, no terceiro bloco. Ele já não é mais aquele Lula de 89, não é mais o Lula de 94, de 98, de 2002, de 2006, né, que se saía muito bem, era um especialista em debates, né? Ainda tem um tirocínio muito, muito bom, ainda enfim, é bom no confronto direto, mas estava fora de forma, né, digamos assim. Inclusive, a voz do presidente Lula está muito desgastada, ele tem tentado preservá-la, e a avaliação foi que ele perderia mais do que ganharia, e está liderando as pesquisas. É comum líderes de pesquisa não participarem de debates, né, porque na leitura de que você acaba perdendo mais do que ganhando. Então ele está guardando todas as energias para aquele debate que eles acham que é o debate decisivo, que é o debate inevitável da Rede Globo. E o que acontecer no meio do caminho, na avaliação dos petistas, pode ficar em segundo plano. Em termos de estratégia, tanto o Lula quanto o Bolsonaro estão fazendo, curiosamente, agendas quase que casadas, né? Todos estão indo para os mesmos lugares. Não, claro, de forma, por uma coisa de um espionar a agenda do outro, mas por uma questão de estratégia pura e simples, que é investir no Sudeste. Lula e Bolsonaro já deixaram o Nordeste de lado nessa reta final da campanha. O Lula porque acredita que consolidou o seu eleitorado ali naquela região, nos estados, já está cristalizado, e o Bolsonaro porque acha que não tem muito o que fazer. Bolsonaro chegou a fazer uma tentativa ali no Nordeste no início do segundo turno, organizaram alguns eventos ali em Recife, foram eventos muito esvaziados, porque além de não ter o apoio do eleitorado da região, eles também não têm apoio de nenhuma máquina. Então essa reta final da campanha vai ser toda concentrada no Sudeste, especialmente em Minas Gerais, onde o Bolsonaro aposta muito no apoio da máquina do Romeu Zema, e agora aqui em São Paulo também, né? O Bolsonaro vai ficar de quinta a domingo aqui em São Paulo, deixou de lado qualquer pudor em relação a fazer campanha no horário de serviço, porque geralmente quem está no governo disputando a reeleição pelo menos finge que faz campanha na hora do almoço, depois do fim do expediente, tenta marcar algumas agendas nesses horários, despacha, faz alguma atividade no gabinete para parecer que está trabalhando também, além de fazer campanha. Bolsonaro não. Bolsonaro já assumiu completamente a campanha, sem ter deixado claro o cargo, obviamente. Vai, inclusive, ficar aqui em São Paulo até domingo. Nesse momento, na quinta-feira, participa de uma pizzada com o Rodrigo Garcia no Palácio dos Bandeirantes, depois de participar de um ato ali na sede da Portuguesa. E é isso, né? A campanha tentando virar votos na região Sudeste. O Bolsonaro abriu uma vantagem grande aqui no estado de São Paulo, e o PT esperava crescer pelo menos 1 ponto em Minas Gerais. Esse era o objetivo nessa altura do campeonato. Não aconteceu, pelo contrário, perdeu 1 ponto em Minas Gerais, segundo as pesquisas internas do PT. Aí acendeu o sinal amarelo. É importante para o PT agora, nesse momento, recuperar terreno em Minas Gerais, porque é lá que vai ser decidida a eleição. Emanuel e Felipe. Bom, temos nessa fase final, claro que acompanhamos ao longo de toda a campanha, mas, digamos, mais intensamente, todo o esgoto, digamos assim, todo o jogo sujo sendo utilizado ali como máquina de propaganda e máquina para gerar rejeição nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, né, com o perverso instrumento das fake news. E mais uma vez o TSE, muito pressionado, tenta dar respostas à altura, se é que é possível. E o TSE nessa semana aprovou por unanimidade uma resolução que amplia os poderes do colegiado para determinar justamente a remoção
de notícias que considerar falsas, e justamente para que tenha justamente um prazo mais rápido, né, para que a ordem seja cumprida ali pelas redes sociais, pelas empresas, e que isso signifique um prejuízo menor para os candidatos envolvidos. Foi uma decisão controversa, mas a gente entende ao meio turbilhão. Controversa porque muita gente reclama, Frazão, de uma certa falta de transparência nas regras a poucos dias da realização do segundo turno. Mas o TSE está tentando responder essa avalanche de fake news que temos acompanhado num momento crucial da campanha, Frazão. Pois é, Manuel. Essa decisão é uma decisão de resolução. O que significa uma resolução? Ela não é uma decisão de um ministro do TSE, ela é uma decisão do conjunto dos ministros da Corte. Essa é a primeira diferença, e é importante ficar claro. Ela foi proposta pelo Alexandre de Moraes, que é o presidente da Corte, e que desde que assumiu, em agosto, ele endureceu bastante, apertou, vamos dizer assim, apertou um pouco da presença do TSE, tentou aproximar o TSE dessas plataformas e também prometeu combate muito firme às notícias falsas, à desinformação, à tentativa sobretudo na tentativa de ataque, né, de deslegitimar, desacreditar outro candidato e também com o próprio sistema eleitoral. Antes mesmo disso, preciso lembrar, Pedro, Emanuel, o ministro Alexandre de Moraes prometia até prisão de pessoas que divulgassem notícias falsas. Ele chegou a declarar isso muito antes, muitos meses antes da eleição. Já se sabia, é claro, e no rodízio que os ministros do Supremo fazem para participar da Justiça Eleitoral, que ele seria o presidente da Justiça Eleitoral durante as eleições. E ele tem esse compromisso, inclusive, de limitar ao máximo a influência dessa desinformação, da mentira, né? Os boatos que a gente viu em todas as campanhas, isso sempre vai existir, é muito difícil de se combater, é presente na história política brasileira, na história das eleições, mas ele tinha esse compromisso de tentar minimizar. Por quê? Em 2018, o TSE comeu poeira na tentativa de coibir os disparos em massa de mensagem, a desinformação. Literalmente, não tinha instrumentos suficientes, chegou a montar uma comissão que discutia muito, mas na prática pouco conseguia reagir. Essa decisão de agora, essa decisão mais recente, é uma tentativa de apertar o passo, de sair dessa nuvem de poeira, de fumaça, que as notícias falsas causam, que acabam turvando um pouco o debate eleitoral. Nós somos testemunhas, e nossos ouvintes também, do nível bastante baixo dessa campanha. E o ministro está tentando justamente acompanhar mais de perto, com o poder de fiscalização, o poder de polícia mais, talvez, mais veloz, mais eficaz, né, para não demorar tanto tempo. E esse aí é o principal quesito dessa decisão dele. Ele quer que o conteúdo que seja condenado, né, que seja determinada a sua remoção, esse conteúdo ele deve ser removido em até 2 horas. Eles vão dar 2 horas para as plataformas, né, as mídias sociais, seja o WhatsApp, o Telegram, o Instagram, Facebook, Twitter, essas que são mais disseminadas no Brasil, o TikTok, essas plataformas, para que elas removam esse conteúdo, que sejam julgados e considerados pelo tribunal, e aí tem vários juízes, ministros com suas equipes, né, de plantão, para julgar isso rápido também, quando uma campanha acionar, para que isso seja, de fato, extirpado das redes. Porque as campanhas também estão reclamando, Emanuel e Pedro, de demora nisso. Essa semana a gente viu a história do Pintou um Clima, né? Uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que disse que havia, descrevendo o encontro dele com meninas venezuelanas, que segundo ele, né, segundo a interpretação dele, estavam se produzindo, se arrumando para fazer programa para exploração, vítimas de exploração sexual infantil
estariam se prostituindo na periferia aqui de Brasília, e ele contou esse caso que ocorreu durante a pandemia, durante os momentos mais graves, há 2 anos atrás. Ele disse, pintou um clima, depois tentou se justificar, pediu desculpa, gravou um vídeo tentando sair da corda, porque ele entende que isso foi divulgado de forma distorcida para associá-lo à pedofilia. E que, apesar da decisão do próprio Alexandre de Moraes ter beneficiado o presidente Bolsonaro, determinando a remoção desse conteúdo e a proibição da campanha do PT de usar na propaganda do Lula, esse conteúdo continua rodando nas redes. Ou seja, tem uma série de ações novas, um endurecimento do que se chama também de fazer a aplicação da lei law enforcement, em inglês, para que ela de fato pegue, para que ela de fato funcione, para que os meios existentes da justiça sejam efetivos, a aplicação da lei eleitoral e das regras do tribunal com relação às notícias falsas, que é uma cobrança, é uma marca que o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, quer deixar nessa eleição para não sofrer a saraivada de críticas e passar a toda a sociedade a capacidade de ação e não a inação que se viu na eleição passada. Bom, quero me dedicar um pouco agora, até porque a gente na última edição não conseguiu tratar de mais estados, né, em relação à evolução da eleição também em alguns estados, né? A gente falou um pouco sobre São Paulo, falamos sobre o Rio Grande do Sul, na última edição do Poder em Pauta. A gente vai começar aqui com o Pedro Venceslau analisando alguns aspectos, né, dessa eleição estadual por aqui, por São Paulo, né, que a gente acompanha de perto, e depois vamos falar sobre 2 estados nordestinos. O Frazão vai fazer uma avaliação ali de como é que estão andando as eleições na Bahia e no Pernambuco neste segundo turno. Mas começando por você, Pedro, já que a gente tem muitas frentes aqui de análise política em São Paulo, uma semana que ficou marcada também pela saída de João Dória do PSDB. Pois é, a saída de João Dória do PSDB foi um fato relevante dessa semana. O João Dória surpreendeu a todos ao anunciar sua desfiliação do PSDB, não entrou em maiores detalhes sobre o motivo, mas coincidentemente a decisão do João Dória aconteceu no momento em que a bancada do PSDB no Congresso, na Câmara dos Deputados, fechou questão em defesa da CPI das pesquisas de intenção de voto, uma bandeira bolsonarista, uma sinalização de que caminho o PSDB está tomando. Depois, especialmente, do Rodrigo Garcia se dedicar a entrar de corpo e alma na campanha do Jair Bolsonaro. O PSDB também agora já fala em fazer uma fusão com outros partidos, ampliar a federação, e é muito provável que o PSDB que a gente conhece hoje não exista mais a partir de 2023, com o seu símbolo, com o seu programa. É provável também que haja uma debandada do PSDB dos chamados cabeças brancas, que estão em sintonia com a máquina do partido. Os cabeças brancas são Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati, Aloysio Nunes Ferreira, entre tantos outros, José Aníbal, são os fundadores do partido, mas que estão cada vez mais desconectados da realidade do PSDB. Aqui em São Paulo, Rodrigo Garcia, e como eu disse já anteriormente, está trabalhando fortemente na campanha do Jair Bolsonaro. A aposta de 10 entre 10 tucanos é que o Rodrigo Garcia também vai deixar o PSDB. Ele é um tucano cristão novo no partido, se filiou há menos de um ano, fez a sua carreira inteira no PFL e depois DEM, tem um perfil muito mais à direita do que a Constituição original do PSDB, então não combina muito com esse partido. E aqui em São Paulo, as pesquisas mostram o Tarcísio de Freitas aumentando a dianteira em relação ao Fernando Haddad, uma eleição aqui já considerada perdida pelo PT, e o PT agora está trabalhando com o Haddad aqui em São Paulo na estratégia de ser uma espécie de linha auxiliar para tentar reduzir a vantagem do Bolsonaro no estado onde o Lula já liderou. E aí é inevitável falar de novo sobre um erro capital cometido pelo PT paulista e pela campanha do Haddad nesse primeiro turno, na eleição.
Inclusive é um erro que chegou a ser motivo de divergência entre a campanha nacional e a campanha estadual no primeiro turno. Foi o PT, foi a campanha do Haddad que escolheu levar o Tarcísio para o segundo turno. Eles dedicaram boa parte do horário eleitoral, da estratégia toda para bater no Rodrigo Garcia. Os marqueteiros, os estrategistas do Rodrigo já vinham dizendo isso. Olha, eles estão cometendo um erro, né? Eles estão achando que o Lula vai ganhar no primeiro turno e que vão tentar polarizar a campanha nacional aqui em São Paulo também para tentar ganhar um Brasil e meio, né? Foi uma avaliação equivocada, foi uma leitura errada, a onda que veio não foi vermelha, foi azul. Essa estratégia do PT de São Paulo acabou ajudando a fortalecer a onda bolsonarista e o Tarcísio de Freitas e acabou impulsionando a onda aqui em São Paulo. E agora eles estão trabalhando com a redução de dano. E se o Bolsonaro eventualmente perder a eleição presidencial e o Tarcísio vencer a eleição em São Paulo, vai baixar todo mundo aqui. Aí eles vão ter que fazer uma divisão mais complicada de cargos, porque os bolsonaristas vão ter cargos aqui em São Paulo. Um cargo que eu apurei, por exemplo, que já está em disputa, é o cargo da Secretaria de Habitação, né? Os tucanos pediram essa secretaria para o Tarcísio, o PL do Valdemar da Costa Neto quer manter essa secretaria que ele já comanda aqui em São Paulo, então o pessoal já está negociando. Bom, se o PT tem dificuldades em São Paulo, e tudo indica que o Haddad não vai levar dessa vez, Felipe Frazão, segundo as projeções, claro que a gente tem a última semana de campanha, mas em 2 estados nordestinos, em um deles o PT tem um leve favoritismo, me refiro à Bahia, com Jerônimo, ainda que seja uma eleição muito disputada e acirrada ali com a ACM Neto, mas as pesquisas têm mostrado também uma diferença, o Jerônimo um pouco à frente do ACM Neto. Só que em Pernambuco, a Raquel Lira, do PSDB que está todo destruído, como disse o Pedro Venceslau, está mais à frente da Marília Arraes. A Marília Arraes que tem uma vinculação com o PT, mas não é mais do PT. Me diz aí, o Frazão, fazer um resumo, uma síntese desses 2 estados aqui, Bahia e Pernambuco, nesse segundo turno. Lá em Pernambuco, a situação de Pernambuco é uma situação interessante, porque não havia ali, no segundo turno, um bolsonarista, né? O embate é da Raquel Lira, uma prefeita tucana, a ex-prefeita de Caruaru, que está disputando com a Marília Arraes, da família Arraes, ex-petista. Ela está hoje no Solidariedade. E o que se imaginava que com a associação direta com o Lula, que apoia a Marília, que ela teria uma vantagem, mas o que se mostra hoje, já que estamos há poucos dias, né, da reta final da campanha, vamos entrar numa disputa muito polarizada também entre as duas, mas a vantagem está com Raquel Lira nesse momento. A Raquel tem liderado as pesquisas de intenção de voto, não é uma liderança muito folgada também, mas a disputa em Pernambuco se dá numa tentativa de polarização também do assunto. A Marília tendo o Lula, né, fazendo a sua vinculação, trazendo a imagem do Lula, o Lula pernambucano, é o estado dele, é o estado onde ele nasceu, é um estado que ele tem ampla vantagem e seria muito relevante se o PT sofresse uma derrota, se a gente puder enxergar hoje. Eu acho que já é mais do que evidente isso. Solidariedade apoia o Lula, o partido da Marília. A Marília é da família Arraes, mas sempre foi do PT, sempre se associou ao Lula, mesmo quando uma parte da família Arraes, da ala da família ligada ao PSB, o Eduardo Campos, ex-governador, seus herdeiros, seus irmãos, familiares diretos, estavam disputando com o PT. Né? Mesmo quando o PT era adversário dessa ala da família dela, ela esteve com o PT. Ela sempre manteve a vinculação com o Lula. Tem, por exemplo, uma pesquisa recente aqui da Real Time Big Data, da Record, que mostra que a Marília cresceu, a Marília tem tirado um pouco de diferença, mas hoje estaria com 56% a favor da Raquel Lira e 44% para a Marília Arraes. Essa é uma pesquisa divulgada no dia 18 agora, nessa semana. Ou seja,
uma dianteira considerável da Raquel Lira. Aí o que estão fazendo lá? O Lula entrou em campo também, né, tentando apoiar a Marília e tentando colocar os bolsonaristas ao lado da Raquel. Isso porque a gente sabe que Bolsonaro tem uma imagem muito ruim e teve um desempenho fraco em Pernambuco. O Bolsonaro, inclusive, esteve em Pernambuco no último giro dele pelo Nordeste, como o Pedro falou, também já ficou para trás, e foi um fiasco completo, porque já não tinha mais candidato, seus candidatos lá em Pernambuco foram muito mal para o governo, para o Senado, ou seja, não é um local frutífero para o presidente Bolsonaro, e deu uma imagem muito negativa para a campanha, um comício que ele fez bastante esvaziado. Esvaziado, eu vi. A outra situação é mais difícil. Também o presidente Bolsonaro não tem uma vinculação clara, que é da Bahia. O candidato dele não se elegeu, era o candidato, o ex-ministro João Roma, o ex-ministro da Cidadania, que ele lançou, aí nesse caso sim, ele lançou um candidato forte para tentar forçar um segundo turno e tentar conseguir o apoio do até então favorito, que era o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. O que ocorreu, Emanuel e Pedro, é que muita gente, inclusive, está culpando o Bolsonaro um pouco por isso, porque dizem que se não houvesse candidato bolsonarista, parte desses votos que o João Roma teve poderiam ter dado a vitória para o ACM Neto já no primeiro turno. O ACM Neto era muito favorito, mas a vinculação dele com um caso que o desgastou bastante, foi a declaração racial dele, ele sempre se declara pardo, e isso foi muito explorado na campanha. Falaram que ele queria passar a imagem de que era negro, que ele era negão, fizeram vídeos com certa ironia, isso pegou demais, e foi explorado, inclusive, pelos candidatos adversários como um todo, inclusive pelo próprio João Roma, que era amigo e tem uma relação de amizade histórica e familiar, inclusive, com o ACM Neto, e eles romperam ao longo do governo Bolsonaro, porque o ACM Neto nunca quis se vincular oficialmente, nunca aceitou, já ciente dessa dificuldade do Bolsonaro no Nordeste, inclusive na Bahia, em que ele achava que isso era prejudicial para a campanha dele, e ele fez uma campanha independente, não contra Lula, né? Contra um candidato de Lula, mas também contra o candidato de Bolsonaro. Ele tem uma história local, a família dele foi e continua sendo muito poderosa na Bahia. O que ocorre é que ele perdeu esse favoritismo, e ao associar a Lula o candidato Jerônimo do PT, que era até então bastante desconhecido, ele cresceu, inclusive já aparece nas pesquisas ou com empate técnico ou numericamente à frente do ACM Neto. Uma mudança muito interessante, uma das campanhas que houve uma reviravolta completa, foi essa campanha da Bahia, Emanuel e Pedro. A campanha do ACM já está, inclusive, tentando associar o Jerônimo a casos de corrupção, colocando o ex-ministro Gedel Vieira Lima como vinculando ele ao Jerônimo, ao Lula, ao PT, porque ele tem aquela mácula, né, na história dele de ter sido encontrado malas de dinheiro, né, com mais de 50 milhões de reais no apartamento atribuído a ele, foi condenado, inclusive, por isso, em Salvador. A situação não é fácil para o ACM Neto, é um caso interessante de se notar, sim, mesmo tendo se afastado do Bolsonaro. Muito bem, então a gente seguirá acompanhando esses últimos passos nas campanhas, tanto estaduais quanto, evidentemente, na corrida presidencial, e voltamos na semana que vem, na edição do dia 28 da próxima sexta-feira, e aí já à beira, de fato, da realização do segundo turno, e aí as avaliações finais do que esperar para esse segundo turno das eleições. Aqui comigo, Felipe Frazão, diretamente de Brasília, vai estar de volta com a gente então na semana que vem. Obrigado, viu, Frazão? Um abração, eu que agradeço. Até lá. E Pedro Venceslau, repórter de política aqui em São Paulo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Emanuel. Felipe, um abraço a todos, até a próxima. Estadão Notícias.
Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 21 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.